A região da Várzea do Carmo é uma região do rio Tamanduateí. Então, seria a área equivalente ao que é antigo núcleo da cidade de São Paulo. Então, essa parte baixa do que é o alto da colina do Planalto de Piratininga, a região do Triângulo, onde se forma a cidade, até a região do Brás. Então, essa porção de terra também era conhecida como Sete Voltas, né, que eram 7 curvas do rio Tamanduateí, que é um rio de baixo calão. Ele era navegado por embarcações de pequeno porte. A região da Várzea do Carmo, ela foi logo um obstáculo para essa expansão da cidade de São Paulo. Então foram feitas inúmeras tentativas para conseguir transpor essa barreira natural. Muitos registros visuais foram produzidos desse espaço, encomendados pelo diretor do Museu Paulista, o Afonso Toné. Uma tela que lá está no museu é a tela do Benedito Calixto, que retrata uma inundação da Várzea do Carmo em 1892. Essa tela ela foi feita por Calixto, provavelmente porque ele teve contato com uma notícia de jornal publicada pelo Correio Paulistano em março de 1892. De fato, ele leu esse jornal porque nessa mesma edição também eram indicados uma nota sobre uma exposição individual do próprio artista que estava acontecendo na sede desse jornal. Nessa reportagem se descrevem uma série de inconvenientes causados por conta da chuva. Pessoas faleceram, casas tiveram suas áreas internas alagadas, a Estação do Norte, os bondes foram todos interrompidos, pessoas tinham que ser carregadas, houve briga com imigrantes, uma série de transtornos aí. Já a pintura do Calixto, que a gente conhece, traz uma imagem completamente diferente, como se a chuva fosse um embelezamento natural da cidade. Parece que a chuva não é um impedimento para ela continue funcionando a todo vapor. A gente vê no último plano da imagem as chaminés, o bonde continua transitando. No centro da tela, a região do mercado municipal, as pessoas continuam lá com as charretes, o próprio comércio, tudo permanece. Essa visão plástica, ela não é por uma falta de conhecimento da notícia, mas sim em função da própria interesse em criar uma imagem para a cidade que, por um lado, mostre esse domínio da região dos rios e, por outro, também indique esses equipamentos, que fazem da cidade de São Paulo um espaço moderno. A Várzea do Carmo acaba dando lugar ao Parque Dom Pedro. As pessoas hoje pouco conhecem o que é o Parque Dom Pedro, elas associam a um terminal de ônibus urbano, mas de fato ele era um grande parque público, inaugurado na década de 1920. O Parque Dom Pedro ele teve seu auge nesse período da década de 1920 e 1930. Ele era frequentado sobretudo pelas populações que moravam na região do Brás e da Moca, trabalhando nessas indústrias nascentes. Uma população grande de estrangeiros. No período diurno, ela funcionou como um parque infantil, tinha esse equipamento lá dentro, que era um precursor das creches aqui em São Paulo, e na parte noturna era frequentada pelos pais dessas crianças. O parque ele vem numa tentativa não só de domesticar esse rio, para tornar de fato as atividades que lá eram desenvolvidas civilizadas, Então nesse espaço teve uma ilha, que foi conhecida como Ilha dos Amores, teve uma casa de banho, nessa ideia de que as pessoas tinham um espaço para tomar banho e não necessariamente no rio nuas. Isso gerava muitas reclamações. E também, por outro lado, ele é um espaço que vai não só cuidar desse corpo e mostrar o que deve ser feito com o corpo no espaço público, então por onde se caminha, qual que é a atividade de lazer que se tem, mas também uma tentativa de domesticar essa natureza que era intransitável, que é uma várzea, para essa expansão da cidade. Infelizmente, o parque tem uma duração curta, porque ele acaba sendo substituído nessa lógica de construção e expansão da cidade. Desde a década de 50 até antes, a gente já tinha os projetos do Prestes Maia com a construção do sistema de viadutos para ampliar
essa cidade, né, essa área central, conectando essas áreas mais periféricas para onde se expandia, mas ainda uma concentração grande, né, de serviços e atividades nessa região central, por isso a necessidade de construção de várias artérias que lá chegassem. Na década de 70, com a conclusão dos sistemas de viadutos, de fato é decretada, né, a morte desse parque, que hoje as pessoas nem sabem que era um parque, e se associando essa região a um terminal de ônibus. O que também é engraçado é que o parque ele é registrado nos cartões postais como um ornamento da cidade moderna. No primeiro plano, há alguns elementos do parque, mas eles servem de moldura ao que a gente vê no último plano das imagens, que são os arranha-céus da região central. Então a gente vê o edifício do Banespa, né, hoje é o Farol Santander, o edifício do Banco do Brasil, o Martinelli. O parque era como se fosse o parque, né, o Central Park lá de Nova York, mas aqui em São Paulo, né? Então tem um rio, tem esses prédios que são esses indícios do progresso da cidade, então mostrando essa intenção de criar uma cidade moderna. As imagens produzidas sobre ele, seja quando ele era uma várzea, né, seja depois nos cartões postais disseminados aí na décadas, né, sobretudo de 30 a 40, ele acaba sendo visto como um ornamento, algo que também pode ser substituído, né, numa lógica diferente de cidade que vai se construindo. E esse é o espaço aí que hoje nós temos, né, do Parque Dom Pedro, que é muito conhecido aqui na cidade de São Paulo.